Olá, vamos mais um tema importante para a gente. Vamos trabalhar a partir de agora a responsabilidade civil do Estado, que alguns chamam de responsabilidade extracontratual. Interessante. O Estado ele pratica diversas atividades. O Estado está sempre trabalhando. E, obviamente, essas atividades estatais podem gerar, sim, prejuízos ao particular. Vamos a um exemplo. O Estado está exercendo, praticando atividade de educação, saúde, segurança pública e pode ser então que a partir dessa responsabilidade... Ih, cara, não ficou bom não. Vamos voltar? Pode deixar do jeito que está o cronômetro, é só voltar aqui. Aí. Olá! Vamos para mais um importante tema. Vamos trabalhar a partir de agora a responsabilidade civil do Estado. Interessante que o Estado ele pratica sim várias atividades, como por exemplo, serviço público de educação, de saúde, de segurança pública, a previdência, ou seja, o Estado está sempre trabalhando. E pode ser então que dessa atividade estatal ou dessas atividades venha ocorrer, no caso, algum dano ao particular. Então, a responsabilidade civil do Estado tem um pressuposto de indenizar o particular quando a administração pública, por ação ou mesmo por missão, causar dano ao particular. Lembrando, né, nós vamos ter o servidor público representando o Estado nesse momento, que é justamente a atividade material. Então, nós vamos ter a pessoa jurídica e a execução da atividade material do Estado é realizada por quem? Pelos agentes públicos. E pode ser, então, que o agente público, exercendo, ou seja, atuando nessa condição, venha causar dano ao particular e, inicialmente, o Estado tem, sim, o dever de indenizar. Lá na sua prova pode vir expresso também da seguinte forma: responsabilidade extracontratual do Estado. Então, responsabilidade civil do Estado e responsabilidade extracontratual você vai tratar como sendo o mesmo tema. Por que alguns autores classificam dessa forma? Porque não há necessidade, não precisa, no caso, de assinatura de um contrato para o Estado ser responsável de maneira civil e, lembrando, de maneira objetiva, nós vamos ver a partir de agora, enquanto sua ação. Então, não precisa da assinatura de nenhum contrato e, mesmo assim, o Estado vai ter responsabilidade. Interessante que o Estado ele tem também a responsabilidade contratual, mas é uma outra matéria. Aí nós vamos ter, então, primeiro uma licitação pública, posteriormente a assinatura de um contrato administrativo. E esse contrato vai estabelecer, sim, algumas responsabilidades para o poder público. Aí nós chamamos de responsabilidade contratual, ok? Então vamos agora iniciar nossos trabalhos quanto à responsabilidade civil do Estado. Vamos iniciar com um conceito, ok? Trouxe um conceito para a gente. Vamos aqui, ó. Conceito do Hélio Lopes Meireles. A responsabilidade civil da administração pública impõe ao Estado, olha lá, a obrigação de reparar o dano causado a terceiros por agentes públicos. Continuando, hein? No desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las. A responsabilidade civil se traduz na obrigação de reparar danos patrimoniais e se exaure com a indenização. Interessante que nós podemos, sim, completar um pouquinho, né? Porque nós vamos ver que pode ser também o dano moral, ok? Então, nós vamos ter ali o dano, ele pode ser material, chamamos também de dano patrimonial, ou pode ser muito bem o dano moral. Então, é aquilo que falamos anteriormente. O Estado, ao praticar uma atividade pública, pode sim causar dano ao particular. E, inicialmente, o Estado tem que indenizar, tem a obrigação de indenizar o particular. Outro ponto importante, para a gente acabar essa parte conceitual.
O agente, para ocorrer a responsabilidade do Estado, o agente público tem que estar na condição de agente público, ou seja, exercendo uma atividade pública. Mas a doutrina vai um pouquinho mais além, diz assim, ó, ou a título de exercer essa função pública. Então, em alguns momentos, o servidor não vai estar efetivamente em seu horário de trabalho, mas se o servidor, o agente, se apresentar na condição de agente público, também nós vamos ter ali a responsabilidade do Estado. Vamos dar um exemplo. Considere que um policial civil, fora da hora de trabalho, ou seja, acorda pela manhã, vai à padaria comprar jornal. Chegando lá, está tendo um assalto nessa padaria. E ele, então, se apresenta como policial ali para conter esse assalto. Nesse momento, nós vamos ter, sim, a responsabilidade do Estado. Por quê? Apesar de não estar na hora efetivamente de trabalho, mas esse policial, ele se apresentou, no caso, como agente público. Vamos continuar, então. Eu já trouxe logo uma questão, tá, para a gente resolver. Vamos lá. Acerca do controle legislativo, da administração e da responsabilidade civil do Estado, julga os itens. Vamos aqui ao primeiro item. Olha lá. A responsabilidade civil do Estado incide apenas se os danos causados forem de caráter patrimonial. Questão errada por quê? Nós vamos ter aqui dano patrimonial ou moral. O dano patrimonial, ele é até mais simples, não é isso? De estabelecermos aqui o valor da indenização. Por exemplo, eu estou andando aí com o meu veículo e vamos considerar como uma viatura do poder público, uma viatura da polícia, do bombeiro, algum veículo público colida com o meu. Nesse contexto, para eu receber minha indenização por dano patrimonial, é só apresentar, no caso, um contrato, apresentar um recibo, no caso, ou seja, um orçamento para o Poder Judiciário, que ali o juiz, ao fim, vai estabelecer aquele valor para reconstituir o meu patrimônio. Agora, quando o dano é moral, aí o juiz vai ter que quantificar, né? Porque vamos considerar, então, que o juiz que vai mediar, vai interceder, no caso, para estabelecer o valor do dano. Porque o dano moral, né, abala o subjetivo da pessoa e não tem como aferir com precisão o valor ali a ser dado de indenização. Vamos continuando. Então, gabarito errado aqui pra gente. Próxima questão. Evolução das teorias acerca da responsabilidade civil do Estado. Vamos trabalhar então a evolução. Olha lá. Inicialmente, falávamos sim da irresponsabilidade do Estado. Nos estados absolutistas, aqueles estados governados pelo rei, pelo imperador, a questão era, o rei não pode errar jamais. Então, se o erro não erra, inexistia à época essa questão de indenização. Então, falávamos da irresponsabilidade civil do Estado. Quem realizava atividade estatal era o agente, ou seja, aquela pessoa que trabalhava para o Estado naquele momento. Mas nós tínhamos uma figura central, que era o imperador, que era o rei. E mesmo aquele agente, aquele servidor que trabalhava para o Estado, ele estava a comando do rei. Então, a ordem, a atividade do agente público era classificada como atividade do próprio imperador. Então, inexistia à época a denominada responsabilidade civil do Estado. Evoluímos, vamos aqui para o nosso quadro, para responsabilidade com culpa civil do Estado. Então, olha lá, iniciamos então com a teoria da irresponsabilidade do Estado, foi superada no século XIX, continuando. Evoluímos então para responsabilidade com culpa civil do Estado. Essa teoria, ela orientava que qualquer prejuízo causado pelo Estado ao particular seria condicionado à lei civil. Nessa época, por essa teoria, o Estado era equiparado ao particular. Então, a responsabilidade do particular do administrado sempre foi subjetiva. E nesse contexto, nessa época, então, quando da incidência dessa teoria, o Estado ele era comparado ao particular. E todos nós sabemos, sim, que para configurar a responsabilidade subjetiva, tem que ter a presença de dolo
ou culpa. Então, a essa época, o particular lesado tinha que provar um dolo ou então uma culpa do agente público causador do dano. Aí sim, o Estado poderia ser responsabilizado. Então, a responsabilidade com culpa civil da administração pública tinha como base o direito civil, o direito comum e não o direito público. Vamos ver que eu anotei na tela lá pra gente. Então, responsabilidade com culpa civil do Estado. O Estado era obrigado, olha lá, a indenizar quando seus agentes houvessem agido com culpa ou dolo. Então, vamos ter aqui a responsabilidade subjetiva. O Estado e o indivíduo, em termos de responsabilidade, olha lá, eram tratados de forma igual. Responsabilidade subjetiva com base no direito privado. Então, a segunda evolução que nós tivemos foi essa daqui. Vamos, então, à terceira evolução. Teoria da culpa administrativa. Na teoria, a teoria da culpa administrativa era regida pelo direito público, então saímos então da responsabilidade regida pelo direito comum, pelo direito privado, e a partir de agora vamos falar em responsabilidade aqui de direito público, com orientação no direito público. Nesse momento, a responsabilidade do Estado também era subjetiva, ok? Só que subjetiva com base no direito público e não no direito privado que nós trabalhamos na teoria anterior. Nesse contexto, eu não precisava de comprovar o dolo ou a culpa do agente público. Eu precisava demonstrar apenas o quê? A falta do serviço público, ou se o serviço funcionava, estava funcionando de maneira errônea, ou seja, a responsabilidade era do tipo subjetiva também, mas uma responsabilidade com maior respaldo para o particular que sofreu a lesão do Estado. Bastava então provar a falta do serviço ou então o mau fornecimento do serviço público naquele momento para ser caracterizada a responsabilidade civil do Estado. Vamos ver o que eu anotei aqui para a gente então, ó. Teoria da culpa administrativa com base no direito público. Essa teoria também determinava uma responsabilidade civil subjetiva. Ok? Nós não falamos de responsabilidade objetiva até agora. Aqui, responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade objetiva, tinha que demonstrar, sim, culpa ou então o dolo. Mas olha lá, não é a culpa e o dolo do agente público. É, no caso, a negligência, a falta do serviço ou então o serviço prestado de maneira deficiente do Estado. Vamos lá. Ocorria a culpa do serviço sempre que este não funcionava, olha lá, não existia, devendo existir, funcionava mal, devendo funcionar bem, ou funcionava atrasado, devendo funcionar em tempo. Presente quaisquer das situações acima, presume-se a culpa da administração e surge o dever de indenizar. Deste modo, o Estado poderá indenizar o particular quando comprovada a falta do serviço. Não é necessária a culpa do agente executor do serviço. Observaçãozinha essa daqui. Basta demonstrar que o dano foi decorrente de alguma irregularidade na execução do serviço. Tá vendo? É sim uma responsabilidade subjetiva, mas agora uma responsabilidade baseada no direito público, trazendo sim um novo aspecto para o particular, ou seja, ele deveria provar apenas o quê? Que o serviço estava funcionando de maneira regular, ou mesmo a inexistência do serviço para ocorrer a sua indenização, não precisava de provar dolo nem culpa do agente público causador do dano. Ok,
Após, então, a teoria da culpa administrativa, passamos à responsabilidade civil objetiva do Estado, que foi positivada na Constituição Federal de 1946. Vou mudar a tela aqui para a gente. Coloquei aqui, teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo é conduzida, sim, pelo direito público. E qual a característica da responsabilidade objetiva do Estado? Se tivermos um dano e esse dano for proveniente da atuação estatal, obrigatoriamente, objetivamente, o Estado deve indenizar. Aqui, no caso, o particular lesado, ele não tem que provar dolo, muito menos culpa do agente público ou mesmo do poder público. Estando presente, então, o dano, nexo causal e, no caso, a ação do Estado, o Estado tem que indenizar sim. Imagina o seguinte, você está aí na sua casa, vendo as aulas, e algum colega seu chega assim, poxa, eu estava vindo aqui para sua casa e eu vi um acidente lá no centro da cidade. Uma viatura do Detran lá da cidade, ou uma viatura, exemplo, da polícia ou da prefeitura, atropelou um pedestre. E esse pedestre veio a óbito. A partir dessa informação, vamos passar isso para o direito administrativo. Será que configura responsabilidade objetiva do Estado? Responsabilidade subjetiva ou o Estado não vai ter responsabilidade alguma? Vamos ao quadro aqui. Para ser caracterizado, então, a responsabilidade objetiva, que tem como base a teoria do risco administrativo, eu vou anotar aqui para a gente, então, responsabilidade objetiva tem como base o quê? Tem como fundamento a teoria do risco administrativo, que nós vamos aprofundar posteriormente. Mas agora o que interessa para a gente é aqui, ó, elementos da responsabilidade objetiva. Nós vamos ter que ter uma ação, o dano e o nexo causal. Só que eu vou colocar isso aqui em umas caixinhas, ó. Ação, dano e vamos ter a figura do nexo causal. Então, observe bem, se o dano for proveniente da atuação da administração pública, a administração, de maneira objetiva, tem que indenizar. Então, naquele exemplo nosso, olha lá, o veículo público atropelou o pedestre. Nós tivemos um dano, o corpo está lá no chão, não é isso? Esse dano foi proporcionado, foi consequente da ação estatal. Caracteriza, obviamente, responsabilidade objetiva do Estado, ok? Então, presentes esses três elementos, nós vamos ter configurada a responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade utilizada hoje em dia em nosso ordenamento. Vamos trabalhar agora o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tudo que estamos trabalhando aqui tem como base justamente esse artigo, tá? O artigo, né, o parágrafo 6º do artigo 37 da CF. Nós não vamos ter uma lei específica para disciplinar, no caso, as características da responsabilidade civil do Estado. O que nós vamos trabalhar tem como base o parágrafo que vamos trabalhar agora e também doutrina e, obviamente, a jurisprudência. Vamos lá, esse artigo é de extrema importância para a nossa prova. As pessoas jurídicas de direito público. Lembrando, hein? Esse parágrafo dá fundamento, então, à responsabilidade objetiva do Estado. Então, as pessoas jurídicas de direito público. Aqui já dá, sim, para identificarmos quais são essas pessoas de direito público. Lembram? Primeiramente, as pessoas estatais. Nós vamos ter a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, nós vamos ter as entidades estatais, que alguns também chamam de entidades políticas, tanto faz para a gente. Mas nós vamos ter também as pessoas de direito público lá da administração indireta, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Então, professor, quais as pessoas que vão ter a responsabilidade objetiva? União, estados, Distrito Federal, municípios, as autarquias e as fundações públicas de direito público.
Continuando. E as de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Vamos lá. Nós conseguimos se identificar quais são essas pessoas. Primeiramente, as pessoas constituídas pelo Estado. No caso, empresa pública e sociedade de economia mista. Lembra que nós trabalhamos lá na parte de organização administrativa esse tema? Que a empresa pública ou a sociedade de economia mista vão poder trabalhar ali poderão executar duas atividades. A primeira atividade, prestar serviço público ou então praticar atividade econômica. As pessoas que vão ter de direito privado, que vão ter responsabilidade objetiva, são só apenas as prestadoras de serviços públicos. Aquelas pessoas que vão praticar atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva, lembre disso lá na sua prova. Como, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Petrobras, são pessoas constituídas pelo Estado, de direito privado, mas que praticam atividade econômica. Então a responsabilidade é subjetiva e não objetiva, como as pessoas que vão praticar serviços públicos. Mas também não podemos esquecer dos particulares que prestam serviços públicos. Aí vamos ter os concessionários, os permissionários e os autorizatários de serviços públicos, ok? Então lembra na sua prova, quem vai ter responsabilidade objetiva? As pessoas de direito público e as de direito privado, lembrando, apenas as prestadoras de serviços públicos. Vamos ao quadro. Olha lá, responderão, tá vendo? É bem positivo o artigo. Pelos danos que seus agentes, olha a observação aqui pra gente, nessa qualidade, lá no conceito já falamos quanto a isso, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável vai ser quem? O servidor público, olha lá, o agente público, nos casos de dolo ou culpa. Aqui, a responsabilidade do agente público é do tipo subjetiva. Então, responsabilidade do agente é subjetiva. Quem vai ter responsabilidade objetiva? Apenas as pessoas de direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos. O agente não, responsabilidade subjetiva. E para ser caracterizada a responsabilidade obrigatoriamente tem que ter a presença de culpa ou então dolo. Lembrando, né? A culpa em qualquer de suas vertentes. Nós vamos ter aqui a imperícia, a imprudência e a negligência. Vamos lá. Vamos continuando então. Vamos a uma questão. Vamos aqui. A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade, isso mesmo, de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. Perfeito. Não tem que demonstrar culpa do agente nem do serviço, por quê? Só na subjetiva que eu tenho que demonstrar isso daqui, dolo ou culpa. Ficando o fator culpa desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Perfeito! A caracterização da responsabilidade objetiva requer apenas a ocorrência de 3 pressupostos. O fato administrativo, que é justamente o quê? A ação. A ocorrência de dano, tem que ter dano, e também o nexo causal, que é a relação de causa e efeito. Então, gabarito correto para essa questão. Vamos aqui um exemplo. Vamos imaginar que uma pista aí em sua cidade, um carro da prefeitura vem aqui a 120 km por hora, ok? 120 km por hora, aí numa pista aí da cidade. Só que a via sinalizava o que? Apenas 60 km por hora. Aqui tinha um semáforo, e não deu para o veículo parar. 120 por hora realmente é complicado.
e tinha um pedestre atravessando aqui o semáforo e, como não deu para o veículo frear, acabou então sendo o pedestre atropelado e veio a óbito. A família da vítima propôs uma ação judicial e o juiz determinou a indenização, vamos considerar aqui, de R$100 mil, ok? R$100 mil. Vamos lá. Para a família da vítima, pouco importa se o agente estava a 30, estava a 50, estava a 100 por hora. Por quê? Para ocorrer a responsabilidade objetiva, basta o dano e demonstrar que o dano foi proveniente da ação do Estado. E aqui, obviamente, nós tivemos sim esses três requisitos presentes. O que vai importar quanto à velocidade do automóvel é na ação de regresso. Por quê? Vamos lá ao quadro. O Estado indenizou a família da vítima em R$100 mil. O que o Estado vai fazer então agora? Propor uma ação de regresso contra o motorista, contra o agente público. Só que como a responsabilidade do agente é subjetiva, tem que provar dolo ou então culpa desse agente público. Nesse contexto, fica bem simples provar pelo menos o dolo, não é isso? Então, que provar pelo menos a culpa, porque um sujeito que anda a 120 numa via de 60, ele está sendo imprudente, né, naquele momento. Ok, então a administração, poder público, o Estado vai entrar com uma ação de indenização, né, de regresso contra o agente público e ela deve ter sucesso aqui nessa questão. Agora, vamos a um outro exemplo, tá? Vamos pegar o mesmo contexto, mas vamos mudar um pouquinho. Agora imagine que a pista é de 60 km por hora e o agente está dirigindo sim a 50 km por hora, ou seja, tudo perfeito, ok? Só que quando o motorista foi frear, acabou o freio, ou seja, deu uma pane mecânica e ele perdeu o freio. E atropelou da mesma forma o pedestre veio a óbito. Vamos lá no quadro. Aí o que aconteceu então? A família da vítima entrou com uma ação, o Poder Judiciário determinou a indenização de R$100 mil e agora a ação de regresso. A administração entra com a ação de regresso para tentar reaver o dinheiro da indenização, mas será que a administração, nesse caso, vai conseguir provar dolo ou culpa do agente público? Com certeza não. Não é verdade? Porque ele estava na velocidade correta da via, foi uma pane mecânica. Então, nesse contexto aqui, o Estado vai ficar no prejuízo, não vai ser ressarcido de maneira alguma, tá bom? É só para demonstrar a você, até um exemplo bem simples mesmo, que para o lesado independe de culpa ou dolo do agente público, tá? Ou então, né, alguma situação mais ampla da administração pública. O lesado tem que provar apenas que o dano foi consequente da ação da administração pública e mais nada. Então, gabarito certo aí. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, tá? Vamos trabalhar no próximo bloco as teorias que dão base aqui, né, à responsabilidade objetiva do Estado e vamos trabalhar também uma teoria que não é utilizada em nosso ordenamento, viu? Sucesso, parabéns pela dedicação, até a pouco.